Olá, queridos alunos. Estou aqui para novas orientações a vocês, para novas instruções, desta vez relacionados à semana 2 do PET volume 2 de Geografia para os nonos anos. O tema para esta semana 2 é muito bom de estudar. O tema é Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Bom, a apostila apresenta para vocês um texto que começa com o título interrogativo. Como será o profissional da indústria 4.0? Você já estudou sobre a indústria 4.0? Você sabe o que é indústria 4.0? Bom, o texto que está na sua apostila vai falar sobre este assunto para você. Quando você chegar ao final do texto, tem uma seção para saber mais. Clique no link, vai abrir um vídeo onde há uma pessoa que fala sobre a indústria 4.0. Ele fala com muita propriedade sobre este assunto. Eu recomendo que você não deixe de ver esse vídeo. Ele vai abrir a sua visão sobre a indústria chamada 4.0. Depois de feita essa etapa, vamos para as atividades, então, da semana 2. Atividade 1 nos pede uma observação. Tem uma tabela e diz o seguinte: observe a lista de algumas profissões do futuro. O que são as profissões do futuro? O que hoje, no ano de 2020, pode ser considerado profissões do futuro. A tabela que está aí apresenta algumas opções. Atendente virtual de pacientes. Isso passou a ser mais mencionado agora, com a questão da pandemia, né? Engenheiro de mobilidade, detetive de dados. Aí tem várias opções, eu não vou ler todas, estou apenas orientando vocês. Mas é importante você fazer essa leitura, depois você vai passar a observar uma próxima tabela que vem em seguida dessa. É importante você observar que as novas tecnologias vão trazendo novas demandas para o mercado de trabalho. As pessoas passam a consumir as novas tecnologias, a consumir os produtos que elas são capazes de produzir, e isso gera novas demandas de trabalho e de profissões. A segunda tabela fala de 5 profissões do futuro e o que esse profissional faz. Engenheiros de softwares, o que ele faz? Um mecânico de veículos híbridos. Você sabe que são veículos híbridos? Como eles funcionam? O que faz um mecânico que trabalha dessa maneira? Será que ele trabalha da forma convencional, como a maioria dos mecânicos que nós conhecemos? Bom, esta tabela também completa o conhecimento e te prepara para responder à atividade que vem aí. Quando você lê, você vai observar que também tem uma imagem. Observe a tabela e a imagem abaixo para responder as atividades 2, 3 e 4. Depois de ter concluído a 1, você observa o que esse profissional está fazendo nesta imagem e agora vamos ver as atividades 2, 3 e 4. 2. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro, há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que a justifique. Nós já sabemos que a demanda de desemprego no Brasil atual é muito elevada. Embora algumas ações venham sendo feitas para resolver isso, a pandemia ainda veio aumentar esse índice e estes números. Todavia, embora haja um alto índice de desemprego, em algumas áreas a chance de encontrar pessoas capacitadas, preparadas para ocupar aquela vaga de trabalho ainda é pequena. Ainda há poucas pessoas aptas para determinadas funções. E isso faz sobrar vagas em determinadas áreas. Então, você deve analisar qual será o motivo que em determinadas áreas ainda sobram muitas vagas. Quais seriam as hipóteses, os motivos? Confere tudo que você leu, as tabelas, o vídeo, essa imagem e organize uma resposta sábia e inteligente. Ok? Vamos ver a 3. Elenque
pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Elenque. Vem da palavra elencar, o verbo elencar. Elencar, você vai listar, você vai mencionar, você vai escrever na sua resposta 2 habilidades que são necessárias para o profissional das indústrias do futuro. Este profissional que vai trabalhar nessas indústrias da alta tecnologia, nas indústrias de uma informática avançada, com as características que tem essa indústria 4.0. Fale 2 habilidades, 2 preparos que esse profissional precisa ter. E você vai informar depois se você tem alguma dessas habilidades. Será que você, com a sua idade aí no 9º ano, já está conquistando alguma dessas habilidades? Sim ou não? Se você disser que sim, diga quais. Ok? 3. Terminada a 3, você vai para a 4, que está relacionada com a 3, porque você estudou, se baseou no mesmo material. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Então, olhando para a segunda tabela, onde temos lá o profissional e explicado na frente o que ele faz, você vai informar na questão 4 qual delas você considera mais interessante. Fácil isso, não é? Depois você responde a segunda opção da questão 4. Aí você vai pensar um pouquinho mais. Como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? O Brasil, as indústrias brasileiras, o cenário de um Brasil industrializado, como o Brasil está aí? Ele está caminhando junto com a indústria 4.0? O Brasil ainda está aquém? Ele ainda precisa investir e desenvolver bem mais para chegar a ter a sua indústria 4.0 de uma forma significativa? Como que está a condição do país Brasil neste cenário aí? Certo? Terminado de fazer a sua resposta 4, nós vamos para a 5. A 5 também vai pedir de você mais de uma resposta. Fique atento, você faz uma, pontua, faz a outra. Primeiro, você convive com algum trabalhador deste cenário da indústria 4.0? Olhando lá para aqueles exemplos, para o vídeo que eu te indiquei, você vai ter facilidade para responder isso. Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização das indústrias e entre outros. Registre essas alterações. Se você conhecer o trabalhador da 4.0, melhor, você fala sobre o trabalho dele na indústria 4.0, converse com ele e faça na sua resposta uma informação, uma frase que organize, que explicite aquilo que ele te contou, como é o dia a dia do trabalho. Se você não conhece, você vai falar um pouco sobre como vem evoluindo a mecanização, as tecnologias no campo de trabalho. No campo, nós vamos ter nas lavouras, no uso das colheitadeiras de café. Aqui em Alfenas já é muito utilizado, na Ipanema, em algumas outras fazendas. A questão do leite, as máquinas que vão fazer de uma forma mecânica a ordenha, mecânica, vamos ter colheitadeiras nos campos em outros estados brasileiros, da soja, do milho, e assim você vai fazer uma análise em geral do uso da robotização, que hoje em dia já pode ser usado até para cirurgias dentro de hospitais e clínicas. Você vai falar um pouco sobre essa evolução. Ok? Terminado aí as 5, você confere tudo, se as suas respostas ficaram bem organizadas, as pontuações, as letras maiúsculas. Desejo que você tenha tido proveito e novas informações nos estudos desta semana. Desejo que nos encontremos na próxima semana.